Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Oi, Paula, tudo bem? Tudo, Ju, e você? Tudo bem também, tudo forte aqui, Forte já dá um negócio, assim. né? Você fica querendo fazer como todo mundo, também não dá, né? Viajar também não dá. Ser a mãe que super criativa com as crianças também não dá todo tempo. Total, nossa. Acaba ficando sozinha e é muita sobrecarga, né? É incrível como você, mesmo atenta a isso, não tem respiro para regenerar tecidos para lembrar disso. Acaba que sobrecarrega mais, né, do que o cotidiano. Nossa, muito, porque é isso, não tem essas redes e esses respiros. Aí é muita solidão. E o interessante, assim, que as redes, elas às vezes entram num canal, assim, dependendo da atenção que você tem nisso, né, dessas redes de apoio, acabam que criam regras também que cerceiam também a própria possibilidade de redes, assim. E quem tem uma outra rede, né? Aí vai pensando assim, acho que tem níveis de rede familiar, que é mais próximo, aí de amizade, né? Que é próxima, mas às vezes cria outra dinâmica. Com pandemia isso vai se escancarando, né? Sim. Eu não tenho essa questão específica da rede da maternidade, mas num outro campo, né, nesse campo de que fico eu e minha mãe, nessa coisa de que hoje em dia já está invertendo, né, eu cuidando dela, assim, em certa medida, porque ela é muito autônoma, mas eu percebo essa coisa de, putz, a família toda longe, com pandemia, nós duas muito isoladas na nossa cidade, né, é bem tenso mesmo, dá uma solidão enorme. Eu acho que isso se estende para qualquer tipo de vulnerabilidade e cuidado com pessoas, né? Eu acho que isso se estende tanto de quem cuida como de quem é cuidado, né? Todos estamos vulneráveis no papel que desempenha, assim. É E muito se louco desdobra. isso, é muito louco. E aí o quanto a gente consegue pedir uns socorros, né, para que essa vulnerabilidade seja compartilhada, porque no final ela é. Sabe que eu estava pensando muito sobre essas... Eu falei de leis, né? Em diferentes escalas, assim, né? A lei... Estava pensando muito nessa de uma maneira muito binária, porque é que a gente acaba não conseguindo fugir disso. A lei do universo, a lei da natureza. Aprende a respeitar algumas, aprende a se confrontar com outras, né? Mas sempre num lugar de conflito, assim, né? Num lugar conflituoso de se relacionar com isso.
E essa solidão é sempre latente, assim. Porque, na verdade, é isso, né? Essas leis tá na gente, né? Tá em cada um de nós também. Você trouxe agora essa questão das leis. Esse dia, assim, eu tô muito incomodada com o aspecto também jurídico de várias coisas, né? Desse lugar meio que eu sinto, às vezes, o nosso país, mas não é verdade, né? De ser uma terra sem lei, mas não é verdade. É que talvez o lugar privilegiado que a gente habite, a gente não se confronte tanto com certos limites de leis, não sei. Estou devaneando aqui agora. Mas foi que às vezes conversando com amigos meus que estão na Europa, nossa, eu preciso exercitar muito uma plasticidade de compreender os diferentes lugares de cada pessoa no mundo, porque eu venho escutando essas queixas, né, por exemplo, em relação à obrigatoriedade de se vacinar, de frequentar lugares com um passaporte de vacinação, ou mesmo uso de máscara. E aí o que esses amigos que estão em outra realidade, né, vale dizer, muitas vezes contra-argumenta que o Estado vai tirando as liberdades individuais, né, das pessoas terem escolhas. Mas, nossa, eu acho que esse lugar é tão tenso, que é o Estado, o que é o individual, o que é o coletivo, porque vendo aqui o que a gente está vivendo, né, onde eu falo dessa terra sem lei, bem entre aspas, mediar o que é algo que a minha atitude individual impacta no coletivo, impacta de uma maneira muito grave, né? No caso da pandemia, a gente está vendo isso o tempo inteiro, com esse negacionismo. É muito, muito complexo. É enlouquecedor até quando eu começo a entrar nessa reflexão. E parece que tem visões de mundo que não. É isso, né? Que exercício é esse que eu pretendo tentar entender a visão do outro? A maioria dos meus amigos aqui vai falar: você não tem que entender, o negacionista é um negacionista. Mas quando eu encontro uma amiga, né, que mora em outro lugar, que está numa outra condição totalmente outra, falando: eu quero ter o direito de não me vacinar, como é que eu lido com isso? Parece que eu não tenho corpo para lidar com isso. Aí será que eu estou virando uma fascista também? Sei lá, né? Que loucura. Nossa, é uma excelente perspectiva para pensar, assim, né? E considerar que sem a vacina, né, não teria diminuído, né, o quanto que a vacina vem comprovando E se a pessoa pode sim ter o direito, não pensar que tem o direito de não se vacinar, mas também não tem o direito do outro de estar seguro no meio social, né? Pois é, pois é. É que aqui a gente está falando de uma coisa bem radical, mas eu acho que até nessas leis que você trouxe antes, a lei do universo, a lei da vida, a lei da natureza, também tem esses meandros da gente entender qual circuito está envolvido, né? Eu cada vez menos estou acreditando nessa esfera individual, embora eu acho que tem muita coisa que é micropolítica, né, e da ação individual que constrói a dinâmica coletiva, mas nossa, tudo impacta tudo também, de certa maneira. E aí quando Não. você traz, né, essa inquietação inicial, essa solidão, né, das redes num feriado, a maternidade, poxa, isso é uma coisa coletiva. Claro que o impacto individual que tu sente, eu vou sentir diferente, mas estamos partilhando isso, sabe? Eu fiquei pensando na reverberação, assim, né, do dia que a gente tentou gravar e você foi no exame cuidar da sua mãe. E hoje eu tô com as crianças aqui, por exemplo. A Maria acordou um pouco, né, com coriza e ontem ela tava com dor de barriga e eu falei, bem, não vou levar para a escola uma que vai expor ela, vai expor os colegas, não sei o que é, mas ela sempre tem rinite, né? Mas, embora todo esse período de pandemia ela tenha ficado na casa dos meus pais, ela não teve nenhuma crise. Muito provavelmente é a primavera chegando e o clima de Curitiba que é difícil para ela, assim. E aí, bom, vou deixar. E daí não é incoerente eu não levá-la para a escola de manhã e levá-la para o contraturno à tarde. Mas o que tudo isso implica, eu acho que se a gente tivesse mais uma de tentar gravar, por isso que eu falei das leis do universo e da natureza, ia acontecer alguma outra coisa, assim, sabe? Porque estamos nesse papel, nós, e daí acho que abre um portal para o tema também, nós mulheres abrimos portais
para a gente se colocar, mas também abrimos portais aos quais a gente só se pode colocar assim. Porque daí é disso que eu falo da solidão também, porque qual outra figura aqui, né, que poderia, tanto para você, quanto para mim, e aí a gente fica nesse vazio, assim, né? E tem essa sobrecarga emocional que é muito grande, porque aí a gente se culpa, a gente se cobra de uma expectativa que nunca chega, né? E vai lidando com esse, como eu poderia dizer, esse modo de ser atravessado, que todo mundo no discurso fala que é lindo, né? Experimenta na ser mulher. Exato. E aí eu queria muito falar também, nessa nossa introdução, de uma questão que é, por exemplo, o fato de eu ter recebido a bolsa de estudos, né, que eu estava concorrendo, mas eu concorri porque eu precisava concorrer, uma para ter demanda da vaga, mas que na minha reflexão passou muitas vezes, tipo, não precisa, tem ajuda dos meus pais. Não, tem pessoas que precisam mais. Olha o tanto de reflexão. E daí, quando eu ouço alguém da comissão falar, olha, um dos critérios é importante ver a situação socioeconômica, se tem dependentes menores, né? E aí eu falei, nossa, claro, eu sou responsável, tenho dependentes menores e isso implica muita coisa, porque não é o fato da situação socioeconômica, porque se eu tenho uma bolsa, eu posso destinar esse valor da bolsa à rede de apoio que me vai ajudar a estudar, mas olha o custo que foi para mim elucidar essa questão, porque até eu fui fazer a inscrição no dia, assim, porque até então eu fiquei criando justificativas para não achar que eu merecia, ou que era necessário, ou que poderia me ajudar, ou que eu estava, né, à altura, fosse capaz, merecedora. Então isso para mim é uma questão assim muito também, é isso que a gente fala muito, né, de visão de mundo, de estruturação, né, e quanto a gente precisa ter uma resistência, e acho que é uma guerra consigo mesmo, assim, de tipo, cala essa boca de quem te diminui em si mesma, né? Diminui essa voz em si e bota a voz no mundo, né? Coloque-se no mundo com potência, com vontade, com as suas necessidades, sejam elas quais forem, sem comparação, assim, né? Porque elas têm um sentido, né? Tem E às vezes se permitir também é isso, né? Você já estava dando todo o julgamento de porque você não merecia. Não, permite que também, de novo, né? Compartilhe essa responsabilidade. Vai ter uma comissão julgadora, vai ter, né? Alguém que junto vai definir quem está mais apto ou não a receber essa bolsa agora. Partilhando. Não, agora também estou trazendo, né, já o tema do nosso programa de hoje, porque não houve, né, tantas mulheres artistas nesse estudo de história da arte que eu amo, né, fazer, e cada vez mais eu vou encontrando as mulheres que ou elas não são narradas ou elas são apagadas. Tem uma frase que é famosa, né, se foi anônimo, desconfie, foi mulher, sobre as autorias. Mas tem um aspecto em relação à dança, né, que é bem marcante numa história hegemônica de bailarinas, que é o marco, né, do fim da carreira, muitas vezes é o casamento ou a maternidade. Então tem um babado aí, né? Que revela, né, grosseiramente os contextos históricos, as situações, toda a forma de organização de sociedade, né, de escancara tudo isso. Os contextos, os lugares, os momentos históricos que estavam se passando. E muitas vezes até mais recentemente, início do século XX, né, aí você pega as bailarinas que tinham filho e depois retornavam, como eram vistas muitas vezes como más mães, né, mães ausentes, esse julgamento da sociedade, que não, nossa, né, por que a sociedade, para oprimir a mãe, está sempre pronta para oferecer uma solução, um apoio, uma partilha da responsa.
se virem aí, né? E para um mundo que cobra, né, essa previsibilidade, o controle, aí vai ficando difícil lidar com um modo cíclico ou imprevisível ou variável. Outra coisa que eu queria falar da gravação lá, né, do vídeo, que eu acho que mexeu muito também, eu partilhar, né, parte dessas reflexões, e partilhei com a Carol Damião, que é uma atriz, produtora, e partilhei, assim, teve um dia que eu fui no banho, assim, tomando banho, e falei, nossa, ai, amanhã é dia da independência, né, 7 de setembro, não sei o quê, e aquela coisa, vendo os vídeos dela, que aponta muito, né, para mãe solo, e veio aquele título, assim, a parte do hino nacional, né, dos filhos desse solo, as mães gentil, solo, as mães gentil, daí fiquei vibrando e compartilhei com elas. E as facetas que abriram dessa reflexão, assim, sabe? É isso que eu falo das leis do universo. O universo, ele é poderoso, mas a natureza a gente pode dar uma estuprada ali, aqui na praia de Camboriú, fizeram, você viu? O aterramento, prédio, né? E aí essas contradições, assim, muito sutis e simbólicas do modo como a gente vai organizando a nossa vida, nossas ideias, as nossas reflexões, e ela faz muito bem a risada quando ela fala assim, eu sou a mãe natureza, então vocês já estão, a gente fala de independência, dia da independência, estão também independentes, né? Ela dá uma risada muito cínica, assim, eu adoro aquele momento, assim, porque o quanto que essa mãe também, esse ser mulher tá saturado, né? Não sabe mais para onde escorrer. Nossa, agora eu conectei também com um debate, né, que estava meio fervilhando umas redes que eu acompanho, acho que é o Leonardo Boff, se eu não me engano, agora posso estar errada, que partilhou recentemente uma discussão dele ser acusado de racismo, né? E aí ele partilha que não, que de jeito nenhum, como que ele pode ser racista, nananã. E aí ele termina a frase assim, eu fui até criado por uma mulher negra. E aí, né, todos os estudiosos do racismo no Brasil falando quantas, né, mães negras não criaram os próprios filhos, criando filhos, né, da elite branca ou enfim, de pessoas com privilégios que as contratavam como empregadas, como babás. E aí eu tô pensando assim, todo esse questionamento, né, e pensando o quanto nas diferentes camadas também de barbárie que a gente vive, tem aí também essas feridas enormes, né? Mas que existem pessoas que estão lindamente trabalhando, né? E contornando essa história, o movimento com chacoalhões, e é muito na arte, né, que isso reverbera bastante. Então fala da nossa convidada de hoje. A Kizzy Fischer, gente. A Kizzy eu a conheci muito jovem, assim, no festival de teatro em Lages, muito provocadora, assim, e depois acabei sendo professora de dança na FAP, no momento que eu passei pela FAP dando aula. E assim, uma artista inquieta, uma inquietude, e eu venho acompanhando, porque esses desencontros, assim, né, de tempo e lugares, mas que eu sempre a acompanho, assim, e acho que tem muito a contribuir, assim, para a nossa ladeira, nesse sentido, que ela também trouxe esse tema, que ela tem muita vontade de falar, né, de por que não houve grandes mulheres artistas. Tô muito curiosa para ouvir, conhecer ela mais, né, profundamente. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do
apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Chegou! Chegou! Kizzy, Bem-vinda. lindona, bem-vinda, Ladeira! Obrigada! Já Ai, animou que aqui! animação! Ai, que legal! Agora vai! Vai! Já chegou preparada. Bem, a gente teve um momento de introdução aqui novamente para te chamar, mas estava assim, a gente estava assim, tipo, estava difícil, mas agora você chegou, melhorou. Você estava desanimada? Acho que eu que puxei um pouco a vibração. Gente, viver no Brasil, desculpa. Eu ia falar isso. É um pouco triste. É triste demais. Você tenta e alguém puxa ladeira abaixo. Mas, Kizzy, vamos lá, vamos chacoalhar. Vamos dar um cair. chacoalhão. Vamos lembrar da Elsa da outra vez. E assim, conta pra gente, Kizzy, quem é você? Se apresente pra gente. Quem sou eu? Então tá, vamos começar. Quem sou eu? Eu sou Kizzy Fischer, Kizzy Amarante Fischer. Eu sou uma jovem artista, nascida em Lages, Santa Catarina. Eu sempre falo isso porque Lages é um lugar assim muito importante para mim e que tem uma vida cultural interessante também. Eu fui, depois de um tempo, descobrir que, na verdade, isso vem lá dos anos 70, 80, ali no final da ditadura militar. Lages foi um polo super importante da esquerda, assim. Sabia. E ele foi uma das cidades que foi testada a democracia participativa. Olha só. E daí, por isso, hoje em dia eu entendo que tem uma galera que eram os pais da galera que fazia teatro comigo, que já tinham feito parte desse movimento. Então, tinha muita coisa, né? Tinha um festival, infelizmente não existe mais, até onde eu sei, né? Por questões financeiras, mas tinha um festival chamado FETEL, que existiu, acho que por uns 30 anos. Aí, quem sou eu? Morei em Curitiba, os lugares que eu morei fazem bastante diferença, né? Morei em Curitiba por 10 anos, eu estudei teatro, sempre ligada assim com o corpo, pouco interessada em texto, devo dizer. Estudei também na UDESC, fiz um mestrado lá em teatro, e hoje em dia eu vivo em Berlim, faz 6 anos, e eu tenho um coletivo aqui de teatro, performance, seja lá Deus o que for isso, chamado Abanaiá. Muito lindo você se apresentar e trazer o espaço, a história do espaço onde você... Que te constitui, né? De certa forma. É lindo, porque acho que tem muito... Olha só, a ponte que está se fazendo com a nossa introdução. Porque a gente estava falando de leis da natureza, leis do universo, e aquilo que a gente vai vibrando, vai se construindo e se relacionando com isso, assim, né? Quem a gente vai sendo nessas relações. E na ladeira? Sim. Conta pra gente. Achou que eu não ia fazer. Se peguei? Olha, eu sou na ladeira, eu sou a que vai rolando e vai indo por onde os caminhos vão abrindo, eu vou me metendo e eu meio que não sei o que eu tô fazendo e eu vou indo. Eu tenho uma... Quem que falou isso? Foi uma pessoa da Companhia Brasileira de Teatro, acho que foi... Agora não vou lembrar quem foi, mas a pessoa me falou: Kizzy, você é uma peixinha mesmo, né? Você vai, o rio que for abrindo ali, você vai entrando e... Eu não sei, assim, eu vou rolando ladeira abaixo, com certeza, aos trancos e barrancos, e vou me metendo aí no que dá, do jeito que dá, e meio que
fazendo tudo ao mesmo tempo e tentando sobreviver. É isso. Ai, Jesus! E conta pra gente, Kizzy, o teu trabalho aí, aquele que você mandou pra gente ver, né? Conta pra gente o que isso tá vibrando contigo hoje, né? Essa força desse coletivo vai Abanaiá. abanaiar. Qual é o trabalho que vocês estão mais reverberando hoje? Então, esse trabalho que eu mandei, acho que eu mandei só o trailer, né, pra vocês. Se chama We Can Do It Morning. E é louco, assim, porque eu comecei esse trabalho numa residência em Curitiba. Quando eu já morava aqui na Alemanha, eu fui pro Brasil pensando que eu ia ficar no Brasil. Mas já tinha rolado o golpe e tal, e aí não aguentei. Mas eu comecei esse trabalho sozinha, no 20 Minutos.move, que é uma residência super legal, assim, um programa de residência super legal. E aí eu voltei para Berlim e consegui formar esse coletivo que era um sonho, assim, desde sempre, né? Eu sou de Lages, tem uma pira, assim, de teatro de grupo muito forte até hoje, assim. A gente dá muito valor, assim, para o coletivo, para o grupo, assim. É uma coisa que eu aprendi desde cedo, assim. Eu não me vendo assim como artista solo, não tenho esse interesse assim individualista. Eu construo um trabalho com pessoas assim, e daí eu consegui ter um coletivo estável assim, isso é muito legal, que demorou anos para encontrar pessoas porque é uma luta, né? A gente tá há 4 anos juntas, mas voltando ao trabalho, é uma palestra performance, lecture performance sobre gemidos, e aí a gente fala 15 minutos e geme 45. E aí a gente tem uma partitura, assim, de gemidos, e a gente construiu esse trabalho mais ou menos em 2 anos, assim, devagarinho, devagarinho. E ele é o nosso principal trabalho, assim. E a gente trabalha com comédia, né? Então assim, a gente brinca com o mundo da pornografia e pós-pornografia, mas de um modo bem engraçado, assim. E que tem muito a ver com o feminino, né? Que tem a ver com o poder gemer, o poder estar. E eu acho que é aí que a gente pode entrar no nosso assunto, né? Essa questão desse trabalho dos gemidos, de gemer 45 minutos e falar o texto em 15 minutos. A diferença da proporção, né? De lugar de fala, lugar de se colocar, assim. Que eu acho que tem a ver com o que a gente quer tocar nessa questão das mulheres, né? Das artistas mulheres. Como que reverbera, como que tem reverberado aí esse trabalho? Se você sente diferença quando você apresentou aqui, né? Quando você começou no 20minutos.move, e tem diferença, ou como que tá reverberando esse trabalho aí? Então, acho que a principal diferença é que no 20 Minutos.move eu pude apresentar só para um público pequeno, assim, né? De colegas, assim. E aqui a gente apresentou ele bastante em vários formatos, 10 minutos, 20 minutos, e agora como uma peça longa. E é um público que também é sempre o meu objetivo atingir, que é um público não de artistas, né? Claro que tem artistas na plateia, mas é um público civil também. Berlim é uma cidade super aberta, né? Assim, famosa pela cena de sexo, de clube de sexo. Até esse trabalho surgiu porque eu trabalhava no clube de sexo e fetiche. E esse mundo todo, assim, enfim, o mundo da sexualidade, assim, foi bem chocante para mim, assim, chocante num bom sentido, de eu me sentir
aberta, e é louco, assim, porque por mais que seja um lugar aberto e muito livre, tem essa coisa do nudismo que é muito presente, as pessoas mesmo assim vêm conversar com a gente depois da peça, assim, até o pessoal bem modernoso, que se sentem uma liberdade ver aquilo, assim, muito grande, essas mulheres que estão gemendo porque escolheram gemer no palco e não porque alguém está demandando delas o gemido, né? Na pornografia, bom, tudo na pornografia mainstream é demandar das mulheres um lugar bizarro, né? E a gente brinca com isso, a gente leva isso até as últimas consequências, assim, a gente, vocês querem ver a gente gemendo? Então tá, 3 mulheres vai subir em cima do palco e vamos gemer, só que a gente não vai gemer um pouquinho, a gente vai gemer até e aquilo vai se transformando em várias coisas, assim, então eu acho que o público também passa por vários lugares, assim, de desconforto, de riso, de vergonha alheia, ou de riso, desconcertada, né? sim. E, enfim, as pessoas falam que elas saem com vontade de gemer, que elas nunca, que elas não se permitem, assim, usar a voz delas dessa forma, e que depois elas experimentaram isso. Até uma mulher veio falar comigo, foi muito engraçado. Ela falou: olha, eu sou lésbica e eu sou muito feminista, e eu fui ver uma performance de vocês a primeira vez, e daí eu fiquei meio em dúvida sobre a performance. Aí eu resolvi vir uma segunda vez. Aí na segunda vez eu gostei muito. Aí eu fui uma terceira vez e levei 6 pessoas. Para confirmar se eu estava gostando ou não. Muito bonitinha. Ela falou: agora eu sou fã de vocês. Que bom. Enfim, daí acho que a gente brinca um pouco também com esse lugar, assim, de se colocar como objeto também, mas não brincar com esse lugar de eu me colocar como objeto de algum olhar, ou sexualmente, né? Mas eu brincar com isso, assim. E aí a gente tem também um técnico de som, luz e vídeo que está em cima do palco com a gente, e ele é tipo o nosso escravo sexual, assim, ele fica trazendo microfones pra gente. Nossa, muito rico, né? De coisas simbólicas e fico pensando também no corpo, né? Eu acho que é muito esses efeitos que você fala que aconteceu em algumas do público, assim, e até fico pensando no teu corpo, né? O quanto esse trabalho pode, o gemer por 40 minutos pode abrir muitas coisas, e o quanto para o espectador também, né? Uma prática mesmo, né? De corpo. Ouvir alguém gemer por 40 minutos, um trabalho incrível. Sim, a gente começou, assim, a gente se uniu e aí começou a fazer esse trabalho, né? E aí eu, a Rafaela Marques, que é brasileira, Rafa. que estudou em Curitiba, também morou em Curitiba, e aí a Teija Vaitinen, que é finlandesa, e hoje em dia também tem a Yaika Bar, que trabalha com a gente, que é a nossa dramaturga. Mas quando a gente começou com a Teija, assim, a Teija era bem finlandesinha, durinha, assim, toda tímida e toda, assim, recatada. E aí foi muito engraçado esse processo de transformação dela, assim, muito engraçado, de tanto gemer, ela foi se transformando, assim, de um jeito muito legal, né? Não que a gente espere, assim, no Abanayá, que a gente vá viver, experienciar o nosso corpo, a nossa sexualidade ou o nosso humor da mesma forma, assim, são 4 mulheres totalmente diferentes, né? Sim. Mas a gente vê, assim, como ela foi se abrindo para o mundo, assim. É louco, né? Essa decisão, assim, de viver, de alguma forma, não que a gente more juntas, mas a gente vive há 4 anos, convive, né? A gente é uma pequena família, assim. E que divide também, partilha tanto visões, né, de mulher, de diferentes lugares,
diferentes culturas, e partilha uma esfera íntima também, né? Sim! Sim, isso foi muito louco no começo, assim, era muito... A gente até fala sobre isso, agora vai fazer 4 anos que a gente geme juntas, mas eu dificilmente... A gente geme junto. Dificilmente eu produzo um gemido que é parecido com o gemido que eu produzo no ato sexual meu, assim. Uhum. Eu não consigo, eu tento, tem um momento que é reservado da peça para tentar isso, assim, mas é muito doido. É uma intimidade, não é intimidade, ela é performada, Olha só. mas às vezes ela é teatralizada. Ela bebe dessa fonte, mas também não dá para ter certeza. Entendeu? Às vezes é engraçado, a gente já falou várias vezes, né? Vamos colocar o celular para gravar, assim, e gravar a gente se masturbando, por exemplo, pra gente escutar o gemido real ou fazendo sexo, sei lá. Uhum. E daí a Rafa um dia falou isso, sei lá o quê. Daí eu falei, não quero escutar a Rafa gemendo. Aí é demais. Vamos preservar este ambiente, essa intimidade. Que engraçado. Que absurdas, né? Não, eu fiquei inquieta com a coisa da pós-pornografia, né? Muitas artistas que eu acompanho agora em pandemia começaram a produzir conteúdo para plataformas voltadas para o consumo de sexo, mas são artistas que estão se desafiando a produzir um conteúdo que provoque um ruído nessas plataformas, sabe? E eu acho isso super interessante também, essa outra via. É louco, no início da minha pesquisa no 20minutos.mov, eu até entrei numa plataforma dessas, eu e a Ruby, a Romani. Mas uau, tem que ser muito corajosa, assim, porque é cheio de macho lá, demandando coisas, assim, e aí você quer testar coisas, mas é meio assustador também, assim, mas eu conheço também artistas que trabalham, assim, com isso, ou até, às vezes até para ganhar dinheiro mesmo, né? Não só artisticamente, né? Você trouxe essa inquietação, né, de por que não houve tantas mulheres artistas? Eu acho que eu falei com a Ju do apagamento, né? Então, eu queria te ouvir assim. sobre isso. Me interessa muito. Esse é o motivo do Abanaiá existir, assim, nós somos só mulheres, a gente trabalha com uma pessoa que se identifica com o gênero masculino no palco, assim, mas geralmente a gente procura trabalhar só com mulheres, justamente para nos proteger desse tipo de problema, assim, né, de às vezes você criar um trabalho, você dedicar o seu tempo, você é altamente qualificada, você é talentosa, e de repente, quando o trabalho explode, assim, ele ganha uma visibilidade grande, de repente o discurso muda completamente e você já não é mais quem criou aquele trabalho junto, você não é mais, você desaparece das entrevistas, você desaparece das manchetes, o seu nome desaparece, assim. E aí, até esses dias eu vou fazer agora um mestrado em coreografia. Aí uma amiga chegou para mim e falou: agora que você vai ser coreógrafa? E aí eu pensei, nossa, na verdade eu já fiz coisas como coreógrafa, assim, eu tenho um trabalho, só que você não sabe, porque meu nome desapareceu. Enfim, eu acho que, tipo, eu passei já muita raiva, assim, mas hoje em dia eu faço um trabalho que me interessa muito mais, assim, e eu tenho também, como eu disse, assim, eu não consegui construir um coletivo com elas, assim, onde eu tenho extrema confiança, assim, nelas, e eu sei que cada uma de nós
dar muito valor, assim, uma para outra. Acho também que eu aprendi muito, assim. Ainda tem que aprender mais. Eu acho que é uma coisa que a gente, infelizmente, não faz muito bem. Vocês podem me contar o que vocês acham, assim, mas eu acho que a gente não cuida muito dos contratos que a gente assina, assim. Total. Uhum. Acho que isso tem que ser bem mais esmiuçado, assim, antes de começar um trabalho, qual a sua posição, depois o que vai ser feito com a sua obra, de quem é essa obra, o que acontece, dinheiro que entra depois também. Os direitos, né, pelos papéis desenvolvidos, desempenhados. Nossa, eu ressoo muito contigo sobre isso, assim, o quanto que, assim, posso estender isso, né, sei lá, pensando a gente já falou disso também, né, de educação financeira, educação, planejamento de carreira, modos de encarar, né, o profissionalismo da dança, o quanto você vai seguindo, assim, né, e numa ingenuidade, isso vai te formando quanto profissional, essa ingenuidade daqueles que já estão à frente do teu percurso, assim. Eu ressoo muito, assim, eu tenho várias histórias, assim, de muita ingenuidade minha, assim, em relação a esses contratos, valores, papéis, e até hoje eu peco muito com isso, assim, sabe, de não conseguir delimitar muito e ficar sempre no receio de que se você se posicionar limitando ou questionando, né, os limites dos papéis, eu vou acabar perdendo aquela oportunidade, assim, né? Sempre com essa sombra, com esse medo de perder a oportunidade do trabalho, enfim, né? Total. E assim, eu não vou dizer que eu superei completamente, assim, eu até agora eu trabalho às vezes sendo paga de um jeito ridículo, assim, com medo de me colocar também, mas é engraçado que quando eu me coloco, dá certo. Eu falo, por esse valor, por exemplo, eu não vou fazer. Aí a pessoa fala, desculpa, mas é esse valor que tem, deu, então tá bom, obrigada. Daí a pessoa manda um e-mail no dia seguinte, ok, eu consegui. Desculpa, é muito pertinente falar disso, assim, ainda mais com esses temas que você tem tocado, né, que você tem levantado, tem muita pertinência entrar nesse assunto, assim, porque é uma questão de maturidade e também de encarar mesmo a profissão, e que eu acho que, por exemplo, na minha experiência, a dança, ela sempre vem nesse lugar da técnica sempre mais sobreposta, ou da formação sempre mais sobreposta do que o profissionalismo, ou daquele que ensina a ter o dono da verdade, ou aquele que é o coreógrafo ter uma hierarquia, aquele que é o diretor também responder pelas minhas escolhas, enfim, sempre tem algo muito obscuro nas relações, assim, né? Eu acho que isso é muito louco, né? Como às vezes o artista se vende assim como um artista espiritualizado ou sei lá o quê, que trabalha com não sei o quê, não sei o que lá, e aí tipo a pessoa vai e puxa seu tapete assim do jeito mais sujo possível, ou também eu tava pensando sobre isso agora voltando para casa, assim, também o contrário é verdade, eu acho às vezes o processo é super bonito, mas a estrutura toda que envolve a nossa profissão é cruel, né? Porque a gente tá embrenhado assim no sistema neoliberal tanto quanto qualquer outra profissão, né? Então a precariedade assim que a gente trabalha é até maior, né? Às vezes de a gente ter que fazer tripla jornada de trabalho, mesmo sem ser mãe, digamos assim, no meu caso, né? Ter que estudar alguma coisa, ter que trabalhar numa outra coisa e daí no tempo livre fazer o meu próprio trabalho, assim. Mas às vezes o processo em si, às vezes é um processo bonito, assim, contra tudo isso. Reforço ou tento, não sei se você tem, assim, argumentos mais teóricos, assim, né, ou que deste tema, assim, mas eu acho que não é só dos artistas, né, isso é bem específico da mulher artista, né, que toma esse lugar, tanto
por essa questão que você também traz, já que se a gente gemer no palco é objetificar o corpo da mulher, então vamos objetificar o corpo da mulher para questionar essa questão, assim. Eu acho que a mulher, ela já vem ecoando esse sistema e ecoando esse lugar, né, que se submete a péssimas condições de trabalho, a tripla jornada, a relações hierárquicas, abusos de poder, infinitas coisas, né, e que só vão replicando, né, dentro da história da arte, né, tudo isso, assim. Sim, sim, super. Mas eu acho que isso já é teórico o suficiente, né? O que você diz, assim. É isso, assim. Agora você me fez lembrar de um caso aqui. É engraçado, assim, né? Porque agora tá super na moda, né? Vários temas, assim, que estão na moda. O tema das minorias em geral e tarará. E aí rolou aqui um escândalo, vários escândalos já, mas às vezes os teatros, assim, um teatro grande, estatal aqui, porque aqui existe essa coisa de teatro estatal e tal, subvencionado pelo governo e ganham muito mais dinheiro que a cena livre, né? A cena independente. Assim, do chefão do teatro falar abusos para todos os atores, assim, todos vocês vão estar nesses cartazes enormes na rua, menos ela que é velha. Esse tipo de coisa. E assim, mas as peças todas sobre feminismo, sobre isso, sobre aquilo. Eu lembrei agora daquele trabalho do Yves Klein, né, que as mulheres pintam de azul o corpo e carimbam e agora a Bia Figueiredo também fez um trabalho um pouco nesse sentido, mas o quanto que hoje em dia não cabe mais, por mais que a gente ainda veja ele como dentro da história, um trabalho de performance, arte contemporânea, né? Mas o quanto que hoje não cabe mais, e tem mulheres que começam a trazer o próprio questionamento, atualizando essa maneira de colocar o corpo da mulher ali, né? Numa obra recente, mas que de certa forma estava só reforçando essa questão. Porque eu acho que depende muito sempre, assim, né, de onde vem esse desejo, né, de quem tá querendo ver isso, né, tem toda a discussão dos diretores de cinema, homens terem uma fixação em gravar cena de estupro, né? Tipo, não, obrigada. Prefiro outro lugar. Que coisa, me deixa. Tipo, as mulheres diretoras querem fazer outras coisas, né? E as atrizes, principalmente. Isso que eu queria falar, assim, depende de onde vem, quando as mulheres decidem se colocar num lugar, assim, na obra delas é legítimo, né? Eu acho. Mas quando é quando você tá tendo que se submeter, assim, a alguma coisa. Mas, enfim, acho que ainda tem muito, né? Eu acho, e eu ressoo contigo nessa questão, e acho que o Ladeira vem muito disso também, né? De se unir, assim, para ter voz mesmo, né? Para dar voz, ter voz e falar dessas coisas pouco faladas. Que a gente também tem que encontrar essa nossa voz, né? Aprender a falar de um modo que seja nosso, assim, que não seja uma reprodução desse modo patriarcal de se comunicar, desse modo patriarcal de dirigir um espetáculo, uma performance, desse modo machista, assim, acho que a gente não quer reproduzir isso, mas a gente ao mesmo tempo não foi criada para se colocar, assim, para dizer: oi, eu sou a Kizzy Fischer, eu sou diretora, coreógrafa, caralho que seja, sou performer do coletivo Abanayá, é esse o trabalho que eu carrego e que eu tenho, essa é a minha história. A gente é criada a se diminuir, assim, ficar meio escondidinho num canto, assim. E eu me pergunto qual é... Enfim, a gente vai construindo isso, a gente vai vendo, né? A gente percebe também agora que é possível ouvir muito mais mulheres se colocando e falando, a gente vai percebendo que modo é esse, né? Que é um modo mais horizontal, eu acho, mais generoso, até porque a gente está num lugar de exploradas, né? De exploradas como trabalhadoras, exploradas
sexualmente exploradas como artistas, como isso, como aquilo. Então, óbvio que a gente, acho que quando a gente ganha um lugar também, a gente não quer se tornar opressora, ou a gente tenta, pelo menos a gente pergunta mais, eu acho. Não, mas o que eu percebo e que a gente tem, até eu e a Paula, a gente já falou disso, assim, parece que ao mesmo tempo que a gente conquista lugares, há alguma força que acaba abrindo novamente, né? Porque daí o trabalho vira opressor e não mais o chefe, por exemplo, né? Porque ela vai ser sobrecarregada em outro lugar, assim, né? Como a Paula falou um dia, né, da pílula, né, de a vitória que foi conseguir ter o anticoncepcional, mas as consequências que foram depois do anticoncepcional também, né, a exploração do corpo, o sexo, enfim, toda a pressão depois também da conquista do anticoncepcional. Então tem coisas que se conquistam e coisas que acabam abrindo a partir disso. E como é a coisa da pílula, né? Como até hoje a indústria farmacêutica assim, se nega a desenvolver uma pílula masculina, né? Masculina, né? Bem, vamos nos encaminhando para uma finalização aqui. A conversa tá boa, conversaríamos mais, né? Mas conta aí pra gente um perrengue. Perrengue. Um perrengue de Berlim, um perrengue internacional. Eu acho que eu já contei, na verdade. Acho que o perrengue eu contei hoje, agora, assim, que pra mim é o perrengue e a profissão em si, assim. Um todo. Esse desespero, assim, de sempre estar escrevendo projeto, de receber um não por dia, receber só e-mail dizendo não, e escrevendo, sempre tendo que escrever novos projetos e voltar para casa cansada do trabalho e ficar até de noite trabalhando daí com o que é a minha profissão de fato, às vezes, né? Isso para mim é o grande perrengue, assim, não tem equilíbrio. É um mesmo. Equilíbrio, assim, de esse work and life balance, né? Equilíbrio de vida e trabalho, assim, a gente trabalha e vida, que vida, não sei. Eu tenho meus amigos que trabalham comigo. Desafoga um pouquinho ali no cafezinho, alguma coisa. Então, te prepara agora para uma audiodescrição. Quero ouvir uma cena na qual você, ou que ela não exista ainda, pode ser um gesto, pode ser um movimento, pode ser um aquecimento. Você descrever pra gente. Tá. Posso descrever o We Can Do It Morning? Claro. Claro. Por favor. Eu vou descrever, então, os nomes que a gente foi dando para os tipos de gemido e vocês vão imaginando que tipo de gemido é esse. Ai, maravilhoso. Vai. Então, eu tô com uma câmera que vai até a minha garganta, e aí a minha garganta está sendo projetada bem grande, assim, na parte toda de trás, assim, do palco, numa parede branca, bem grandona. E aí a gente começa a gemer, fazendo o gemido sexo por telefone. E aí ele é baixinho, assim, ele vai passando pro gemido cagando, que se mistura às vezes com o gemido da pornografia estereotipada. Aí da pornografia bem estereotipadona, assim, a gente vai para violência, gemido da violência, sofrendo violência e depois causando, sendo violentas. Aí a gente começa com um gemido que é ao mesmo tempo, assim, que ele perde o tempo de um gemido normal, a pausa é sempre um pouquinho mais longa e é exatamente a mesma pausa, assim, então é um gemido robótico, assim. Aí
A gente faz um som com as bochechas que eu vou fazer, espero que vocês consigam ouvir, que é mais ou menos assim. Deu para ouvir? Super! De dentro desse som da bochecha, a gente faz uma pausa e a gente fala: que foi? Isso é só um som. Aí a gente volta pro som das bochechas. Desse som da bochecha vem o gemido pornográfico de novo, que passa pro gemido cachorro. Pode ser um pincher. Aí a gente vai do pincher, a gente faz uma escala que vai de cima do agudo pro grave, 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 vai pro agudo, pro grave. E aí a gente faz um gemido que a gente chama motorista de caminhão. Dele eu vou para o gemido de ópera. E aí a gente começa a minha parte preferida, que é... Eu vou para um gemido que eu chamo o gemido de pastora da igreja evangélica, que é que eu vou para a plateia e começo a pregar, gemendo. E nisso aí a Rafaela, ela é possuída, e ela tem... A teia ajuda a tirar o espírito maligno do corpo dela. Aí quando ela fica bem de novo, ela vai pro gemido da Xuxa. E do gemido da Xuxa, a gente vai pro gemido tênis, ping-pong, e aí um gemido que é bem físico, que é a Rafaela correndo. Eu acho que eu posso ficar por aqui. Uau! Muito incrível ouvir essa descrição. Vai imaginando mesmo. Uhum. Porque eles também contextualizam, né? Quando você falou o gemido do motorista de caminhão, tipo, foi o que eu imaginei. Você não deu exemplo de nenhum, assim, né? Muito bom, muito bom. Obrigada. É isso aí, tia, que estiver ouvindo, é isso que eu faço. É isso que eu tenho feito nos últimos anos. Minha tia-avó que se pergunta o que eu faço em Berlim. Agora ela pode saber, pronto. Pode sentir, inclusive, ouvindo. Kizzy, muito obrigada. Nossa, um prazer enorme te ouvir. Mudou aqui a minha vibração mesmo, assim, tá? Modificou aqui o gemido. Ai, que bom. E daí, se você quiser deixar os seus arrobas, contatos, divulgar alguma coisa, este é o momento. Ai, eu quero. A gente precisa de seguidores. A gente não sabe por quê, mas dizem que é importante hoje em dia. A gente tem o nosso Instagram que é @aba.naia. É bem brasileiro, assim, aba.naia. A gente tem o nosso site, que é www.abanaia.com. Eu tenho o meu Instagram que não serve para nada, que é @kizzyfischer. Só tem besteira lá. E para quem estiver dando uma passadinha em Berlim, em setembro a gente tem a nossa mostra de processo do novo trabalho que chama Fiasco. E em outubro a gente vai apresentar 3 dias o We Can Do It Morning. E além disso, a gente quer muito ir para o Brasil. Então, se alguém aí estiver ouvindo e tiver qualquer oportunidade da gente ir para o Brasil, não esqueça da gente. Nem que seja daqui 5, 10 anos, a gente quer ir para o Brasil. Produtores! É o nosso que sonho. delícia. E a gente quer ver isso aqui, né? A gente quer ver. E pensar em fazer a peça sonora também, né? A gente quer fazer. Peça. Uhum. Incrível. A gente quer fazer ela em forma de podcast. Olha só! Incrível. Quando tiver, avisa a gente. Avisarei. A gente Demais.
Dica Bausch. Obrigada, Kizzy. Um beijo grande para você. Obrigada a E vocês. vamos te seguir lá no Abanayá. Sim. Super beijo, Kizzy. Beijão e Fica brigadão. Vocês também. Oh, linda. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.